está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Marta Maria Podcast. Estamos aqui com a Vânia como nossa convidada especial de hoje. Vânia Valtriani, ela foi minha, líder das moças, da primária também, talvez? Também, as duas. Também. Entregou a minha idade. Primária e moças. Mas ela é maravilhosa, tem muita experiência de vida para contar, muitos acontecimentos que ela vai compartilhar um pouquinho com vocês aqui também hoje. Então, se apresenta, quantos filhos você tem, da onde que você é. Tá bom. Tá, eu sou Vânia Valtriani, não vou falar minha idade de jeito nenhum. Mas eu tenho 3 filhos e 3 netos, então você já vai deduzir. Eu fiz missão Brasil-Recife há muitos e muitos anos atrás, quando ela cobria 4 estados. Passei por todos eles. Tenho 3 filhos, 3 netos, que mais que vocês querem saber? Você conversa na igreja? Ah, sim, sou membro da igreja há 39 anos, conheci a igreja jovem, ainda bem na época que eu estava precisando, né? Conheci a igreja na cidade que eu nasci, em Campinas. E meu irmão foi jogar bola na capela e os missionários eram muito bons, fizeram contato com ele, pegaram o endereço e foram lá para casa. Ai, que bom, Senhor. Legal. Essa é a história do meu pai também. Essa é da minha mãe. Gente, é o futebol na capela, continuem, não parem de jogar bola. No Brasil. No Brasil funciona. Funciona. Deixa eu arrumar. Que legal. E você também tem um canal, Vânia? Sim, o meu canal, Vânia Valtriani, né, é o meu nome, Celebrando a Vida. É um canal novo, tem 7 ou 8 meses. E eu finalmente, depois de muitos anos, meu marido, meus amigos, meu filho principalmente também, tentando me convencer a contar para as pessoas a história da minha vida, porque eu considerava sagrada demais. Eu achava que eu devia guardar aquilo só para mim, porque era sagrado demais. Mas meu marido, eles acabaram me convencendo que tudo aquilo que eu vivi, as pessoas precisavam saber. E eu comecei a avaliar esse mundo e perceber como as pessoas estavam. E eu pensei, eu acho que eles têm razão. Mas eu quero que vocês saibam que foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, mas é incrível como eu vejo que agora é o Senhor que está me ajudando a fazer. É incrível. Eu acho que isso serve de um paradigma pra gente, né? Às vezes a gente tem uma ideia, ou quer fazer as coisas, e às vezes eu faço uma coisa legal com os meus filhos, e às vezes eu penso, será que eu compartilho? Mas não quero ficar me mostrando no Instagram, coisa assim, né? Mas às vezes a gente quer dar ideia pras pessoas e tal, então a gente tem que compartilhar. Acho que quanto mais Se é coisa boa, né? Melhor ainda você compartilhar. a gente tem que... A gente tem que pensar que nós estamos num mundo que está online. Os meus netos, eles têm 1 ano, 1 ano e meio, eles sabem lidar com o celular de uma maneira incrível. A gente até tira, né? Porque a gente não quer que eles fiquem. Mas é o mundo deles. Então, se esse é o mundo deles, a gente tem que pôr coisa boa lá, porque coisa ruim já está cheio. É verdade. E foi até com esse propósito que a gente pensou no podcast, né? Quando a gente estava conversando sobre isso, era esse o assunto. Trazer coisas boas. Esse é o meu propósito também lá no canal. Parabéns E me pra lembra vocês. da história dos talentos, né? Se o Senhor deu, nesse caso, não é só um talento, mas é uma história de vida, você tem que compartilhar, porque um dia você vai responder, sabe, diante do Pai. Você compartilhou o seu testemunho, você compartilhou, você magnificou. Você está falando uma coisa que foi um episódio que aconteceu uma noite, onde eu estava pela milionésima vez orando, falando, Senhor, eles estão falando que eu tenho que fazer um livro, que eu tenho que escrever um livro, mas eu fiz administração de empresa, não sei se eu sou capaz de escrever um livro. O meu filho, que fez social media marketing, está falando que eu devia pôr num canal, que é de graça, em 3 línguas para alcançar mais pessoas. O que eu faço, Senhor? Eu não quero fazer isso, mas... Como você falou, naquele momento dessa oração, o Espírito Santo falou assim para mim, um dia você vai estar diante do seu Salvador e ele vai falar assim, Vânia, eu te trouxe de volta da morte. Você estava em coma depois de um derrame cerebral hemorrágico,
onde o médico disse para o seu marido que você ia morrer em horas. E eu te trouxe de volta. O que você fez com isso lá na Terra? Gente, naquele dia, foi o dia que eu decidi, cheguei pro meu amigo e falei assim, que foi com ele que eu comecei, né? O meu amigo Gilvan Apolônio e o Jonathan, que foram os dois que me apoiaram mais, meu filho e ele. Eu falei assim, tô pronta. Porque um dia eu vou ter que responder. Eu não me importo mais com os comentários que aparecem lá, você só tá querendo fazer história, ou você só tá querendo contar historinha. Eu não me importo, porque ninguém pode tirar isso de mim, porque eu vivi. E você não tá fazendo pra eles. Não, você tá fazendo pelo Pai Celestial também. E porque o Senhor me deu isso. Perfeito. E é uma boa entrada para o tema que a gente vai falar hoje, porque é muito sobre oração, né? Então, a gente hoje vai estudar Enos até Palavras de Mórmon, na semana 15 a 21 de abril, com o tema Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. E é interessante que quando eu estava estudando isso, eu estava vendo, assim, a gente pensando em todos aqueles que a gente já estudou até agora, né? Nefe, Leí, Jacó, eles viram a Jesus Cristo. E aí chega Enos, que não viu. Então, assim, ele até, né, fica meio sem jeito, assim, de, como é que eu vou escrever mais alguma coisa aqui, sendo que tudo que já foi dito já é o suficiente, já me basta. E ele vai para caçar os animais e querendo, né, saciar a fome física, e ele acabou saciando a fome espiritual dele. Até no versículo 2 ele fala que ele travou essa luta perante Deus ali, né, para poder se arrepender, e ele sentiu a voz do Espírito Santo. E aí não foi uma visão, mas foi um sentimento. E às vezes a gente não recebe essa né? Letícia, você tem que fazer isso. Letícia, você está perdoado. Mas é uma vozinha do Espírito Santo que está acompanhando a gente o tempo todo. Né? Posso fazer um comentário? Eu gostei muito que ele usou essa expressão de que ele... da luta que travei perante Deus. Ele realmente estava ali lutando contra Deus, né? E eu fiquei pensando o que significava isso. Eu acho que é uma luta que todos nós temos, que é a luta de finalmente se submeter a Deus. E subjugar o homem natural. Exatamente. É a luta contra o homem natural. Essa é a luta. E por isso que ele continua aqui, perante Deus, antes de receber a remissão de meus pecados. Então ele estava querendo ser honesto, né? A gente até vai falar sobre isso depois. Mas eu adoraria puxar a sardinha para a minha posição atual, né? Como mãe e vó, porque talvez ninguém perceba, tem uma coisa extremamente importante que fez com que todo o resto acontecesse. Ele falou que ele se lembrou do pai dele, que era um homem justo. Gente, você sabe o que acontece hoje em dia? Eu tenho visto e observado muitos pais querendo que seus filhos sejam ótimos, maravilhosos, melhores do que eles. Quando, na verdade, eles estão esquecendo que os filhos não vão fazer o que eles falam. Não vão fazer o que eles dizem. Eles vão fazer o que eles veem os seus pais fazer. Tem gente que está numa briga danada para criar um filho, para que ele seja um Enos ou um Nefe da vida. E eles não estão fazendo a coisa certa. Porque eles só ficam querendo impor e fazer. Quando, na verdade, eles só precisam ensinar pelo exemplo. E foi o que o pai do Enos fez. E todo o resto aconteceu. Isso dá esperança também para aqueles pais que não têm, que os filhos se afastaram. Né? Nossa, mas eu vivi o evangelho, eu li as escrituras, eu fiz reunião familiar, eu levei nas moças, eu levei nos... né? E ele se afastou. Um dia... Não é em vão. Vai tocar no coração. Um dia eles vão lembrar. Né? Pode ser nessa vida, pode ser no milênio, mas um dia eles vão lembrar. E eles vão poder dizer, como Enos disse aqui, meu pai era um homem justo, né? Então, se a gente tá justo no Senhor fazendo essas coisas, né? E ele continua, né? Pois instruímos em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. E aí ele até bendiz o nome do Senhor por isso depois, né? Mas é isso que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Porque mesmo que... né, o arbítrio dos filhos vão ser diferentes,
né? Pelo menos se a gente tem a vida reta. Mas eu acho que é importante você falar essa coisa de impor, né? E os filhos, eles não vão aceitar essa imposição. E às vezes você pode afastar um relacionamento com os filhos, né? Então, o Espírito fala com o Espírito, né? A gente já falou sobre isso aqui. Eles precisam ter essas experiências. Eu lembro que eu li um artigo na Lia Rona que a mãe estava orando para que o seu filho sentisse o testemunho. Tivesse um testemunho do Evangelho. E ela falou assim que a meta dela era continuar provendo experiências, levando ele para a igreja, independente das atividades, mas que ela não ia desistir de levar. E ela fala que ela foi num batismo da ala, e ela não esperava que ela foi com a família, e ela falou assim, foi ali que aconteceu, foi ali que eu senti que o Espírito tocou o coração do meu filho, e ele veio falar comigo, e ele sentiu o Espírito naquele batismo. Então, a persistência, né? A persistência de uma mãe, de continuar levando e provendo essas experiências para que os filhos sintam o que o Espírito vai tocar. Tem uma experiência que eu lembrei agora, que não é minha, né? Foi um companheiro, não sei se foi do Bruno, do meu marido, ou do irmão. Alguém comentou essa experiência, então eu vou compartilhar o que eu ouvi. Mas foi engraçado que um rapaz foi jogar bola na igreja, e naquela época, no Nordeste, eles viraram para ele e falaram, tá bom, você só vai poder, só vem, a gente vai te dar um banho na água. Então, e aí você vai ser batizado, e aí tudo bem. Daí eles batizaram o menino, e ele pôde começar a jogar bola na igreja. E aí ele virou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu acho que eu fui batizado hoje naquela igreja. Na igreja. E a mãe virou, então agora que você foi batizado, você vai ter que ir para a igreja todos os domingos. Não quero nem saber. E a mãe não era membro da igreja. Mas era uma mãe concisa que estava lá consciente. Agora que você foi batizado, você tem que cumprir com o seu dever, né? Ela tirou de melhor dali, né? Porque, digamos não, vamos ser claros que isso aí não tá errado, né? Tipo, os missionários podem fazer isso? Imagina. Mas aí ele virou companheiro, ele era companheiro de uma dessas pessoas que me contou a história, não lembro quem foi. Sim. Mas ele acabou servindo missão, foi fiel. Então, exemplo de uma mãe. E eu acho que proporcionar isso pros nossos filhos, né? Como a Carol estava falando, porque em dado momento vai ser necessário. Né? Fiquei pensando aqui, lendo e entendendo que Enos saiu da sua casa para caçar, porque estava faminto, mas ele se retirou e foi para a floresta, né? Ou seja, ele foi para um lugar que era um pouco mais silencioso, em certo, né? Assim, o que eu tô pensando muito em hoje em dia, como a gente pode desligar a TV, parar o celular, né? E realmente focar para que a gente possa estar em sintonia com o Espírito e sentir, porque ele não foi com esse propósito, mas o Senhor sabia que talvez ele estava ali ele estava ali num lugar apropriado para aquilo. Não que a gente não ore na nossa casa, eu sei que tem gente que às vezes até ora no banheiro, né? Às vezes tem pessoas que a família não apoia, a pessoa está na igreja, ela tem que orar de joelhos no banheiro, enfim. Só tô querendo dizer que ele esteve ali e ele sentiu esse desejo, porque ele lembrou dos ensinamentos do pai dele. Ele fala aqui, né, ó, no 3, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. Então ele não tinha nenhum ruído, e ele pôde pensar nisso. Como o Senhor é bondoso conosco, quando a gente desliga algumas coisas da nossa vida, né, e tentamos nos concentrar, o Senhor vai colocar coisas boas no nosso coração e na nossa mente que já existem. Exato. No caso, ele já tinha esse conhecimento. Não é legal isso? Pensar nisso? E no 4 ele fala, né? Minha alma ficou faminta. Vocês já não, tipo assim, passaram o dia inteiro sem comer? Porque você tá, assim, tão ocupada que não dá tempo. Você tem tanta coisa pra fazer que você acaba... E você não percebe muitas vezes que você não tá com fome. Né? Então, eu gostei de pensar nisso, que ele foi pra floresta. Ele parou pra pensar. Tava em silêncio, talvez tava chato. Ele não tava conseguindo encontrar um animal pra caçar. E daí ficou o silêncio. Daí ele percebeu
que a alma dele ficou faminta. Né? Então, a importância disso, da gente tirar essas distrações, porque daí a gente vai perceber, opa, tô com fome. E ter o tempo com você mesmo, né? Eu ouvi em algum lugar que a gente tem que se amar e amar tá com a gente, né? Porque a gente que tá com a gente a maior parte do tempo. Então, a gente tem que nutrir a nossa mente, nutrir a nossa, né, o que a gente fala. Então, esse tempo que Enos foi lá caçar, ele estava com ele mesmo. E aí, por isso, o Espírito tocou, né? Ele estava preocupado com a situação dele perante Deus, né? Porque ele queria melhorar. E fica aí um convite para nós, né? Pensarmos na nossa situação agora perante o Senhor, né? O que a gente precisa melhorar? A gente sempre tem os pontos para melhorar, né? Às vezes a gente compara com pecados gigantes, a gente acha que tá bem. Mas a gente tem muito que melhorar sempre, né? E esse mundo é campeão em distração atualmente. Quem está falando aqui viveu em um mundo que não tinha nem 60% do que tem hoje. Era outro mundo, gente. Então é um grande desafio que a gente tem. Com certeza, o ruído, né, do mundo, as opiniões fortes, a gritaria, se a gente for pensar, né? E a distração, que às vezes é até boa. Exato. Mas que não nos deixa ser melhor e buscar o melhor. Muitas vezes eu penso também na responsabilidade que a gente tem de ter nascido nessa época, né? Porque a gente sempre escuta, nós fomos escolhidos para estar nesta época. Por que nós fomos escolhidos? Porque nós conseguimos sobrepujar essas coisas. Nós temos a capacidade de conseguir desligar as distrações e seguir a Deus, Jesus Cristo. Né? Então, nós somos talvez mais fortes hoje do que seríamos, ou que as outras pessoas foram nas épocas passadas, que não conseguiriam sobrepujar as distrações que a gente tem hoje, né? Cada um tem a sua época com os desafios que poderiam suportar, talvez, né? Mas eu penso muito nisso, na nossa responsabilidade de estar aqui hoje e de realmente cumprir com o que a gente combinou com o Senhor, né? A gente decidiu vir para a Terra, a gente decidiu seguir a palavra dele e poder passar a palavra dele para frente, né? E tem um dizer, né, que basta um bom homem, pro mal vencer, basta um bom homem não fazer nada. Alguma coisa assim. Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. É a frase de Martin Luther King. Isso mesmo. Então, é exatamente isso, né? E então ele, continuando aqui, ele vai e ele clama em fervorosa oração e súplica pela própria alma dele. E ele clama o dia todo. É engraçado, é interessante que aqui no Vem Segue-me a gente assiste o videozinho, realmente mostra ficando à noite, mas eu não sei, não foi uma coisa que eu percebi super. Eu tive que ler e realmente relembrar que ele passou um dia todo orando. E numa era em que tudo tá a um clique de distância, essas coisas sempre vão ser as mesmas, né? É esperar, é orar, é pedir. E daí ele fala, né? E depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz. Ele continuou até que ela chegou aos céus. Achei lindo que ele falou isso, porque eu lembro que na minha adolescência eu tive uma fase que eu orava e eu ficava lá ajoelhada esperando um sentimento, uma resposta. Hoje, não muito. Tipo, eu oro, levanto e já vou fazer alguma coisa. E isso me fez pensar que o tempo que a gente está também despendendo em alguns assuntos que são importantes na nossa vida para ouvir a resposta do Senhor. Muitas vezes fica ali esperando um pouco, porque algo vai vir, alguma revelação pode vir naqueles 5 minutos. Seja de levantar e abrir uma escritura, seja de lembrar que tem um discurso que eu queria muito ler há 3 semanas atrás, eu não sei. Então eu fiquei pensando muito nisso, né? Que ele ficou esperando essa resposta, né? Eu lembro quando eu li sobre o livro de Mórmon, quando eu perguntei ao Senhor, quando eu orei sobre a veracidade do livro de Mórmon, eu fiquei esperando uma resposta. E eu tava ajoelhada no meu quarto, eu consigo ver, assim, sabe? E me veio assim, eu não lembro, eu acho que eu tava sozinha em casa, todo mundo fora. Me veio assim, um sentimento muito forte, que eu tinha que ir no quarto ali. Eu senti, tá? Primeiro eu senti algo muito bom, muito gostoso, que encheu o meu peito. E eu senti assim, vai lá no quarto, no móvel de cabeceira de cama da sua mãe, na segunda gaveta e pega o diário dela. E eu fui lá. E aí eu abri na página onde ela, quando entrou na igreja, através do irmão dela, que jogava bola,
né, na capela, enfim. Ela escreveu, eu sei que eu sou nova, mas eu tenho certeza, eu sei que essa é a Igreja de Jesus Cristo, eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. E eu queria conversar com alguém naquele momento. E o Senhor me proveu alguém, a minha mãe, que não estava ali, mas que ela, o mesmo sentimento que eu tive, eu li no diário dela, como se eu estivesse conversando com ela naquele momento, sabe? Tipo, eu senti e ela sentiu. Então, assim, as respostas, elas vêm, a gente só tem que esperar. Isso tá sendo uma lição muito pra mim, é um espelho aqui, né? Porque eu acho que na vida a gente fica tão assim, com criança pequena, com filho, com neto, não importa. Então, realmente, ele recebeu, né? E olha que lindo. Como é que fala? Eu anseio por esse dia. Ouvi uma voz dizendo, Enos, eu já ponho meu nome aqui, tá? Perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir. Portanto, minha culpa foi apagada. Isso me faz lembrar uma frase que o Elder Bednar falou. Eu adoro o Elder Bednar. E ele disse assim, não ore até Deus te ouvir. Ore até você ouvir Deus. Então foi o que Enos fez. Ele orou até ele ouvir. Por isso que foi o dia todo. E eu ouso dizer que Enos ficaria até 3 dias até chegar a resposta. A gente se admira de pensar que ele ficou o dia todo. Eu acho que ele ficaria mais. Ele ficaria até ele ouvir. O Senhor, ele ouve tudo. Exato. A primeira oração que a gente faz, ele tá ouvindo. Não é questão de a oração chegar até ele. Né? Tem alguma coisa aqui na gente que a gente tem que trabalhar nesse esperar que vai fazer com que a gente escute a voz de Deus. Eu aprendi muito, assim, em parar, em ouvir, em orar com real intento, né? Olha como ele se dedicou aqui. É engraçado que existem várias orações, né? Essa era uma oração que ele precisava disso, que ele estava buscando essa luta. E às vezes tem oração que a gente precisa de uma resposta instantânea. E o Senhor, ele sabe agir nas duas, né? Ele sabe quando agir, como a Vânia falou. O Elder Anderson, ele deu um devocional aqui para os adultos, depois a gente pode colocar o link. E ele falou assim, de três coisas sobre essa oração de Enos. Então, assim, ele falou assim, ele encorajou as pessoas a manterem suas mentes alertas para 2 poderosas impressões que haviam penetrado o coração de Enos profundamente, a alegria dos santos e a vida eterna. Então, a primeira coisa, ele estava disposto a dedicar seu tempo e toda a sua alma em oração. Nesse caso, né, como você disse, ele estava disposto. Aí ele fala, vocês podem se ver seguindo o seu exemplo? E aí, em seguida, ele listou algumas ações. Ele falou assim, voltar ao apartamento para orar após as aulas matinais, continuando uma oração além das palavras, na qual suas preocupações e sentimentos mais profundos são expostos, em uma visita aos jardins do templo e retornar ao apartamento à tarde para continuar orando, né? Então, no caso, eram os estudantes. Então, você foi para a aula, você orou de manhã, volta e continua pensando, né? E ele falou assim, acredito que a oração de Enos tenha sido mais ou menos assim. Ele não permaneceu o tempo todo de joelhos, mas se manteve focado e pensativo, orando fervorosamente ao longo do dia, enquanto ponderava sobre questões eternas em busca de paz e compreensão. O segundo ponto que ele falou assim, Enos não só orou fervorosamente, mas também buscou perdão de seus pecados. E aí ele fala assim, buscar respostas para nossas orações exige que nos apresentemos com honestidade perante nosso Pai Celestial, expressando abertamente nosso desejo de seguir seu Filho. E ele fala, não nos desculpamos ou tentamos encobrir nossos pecados diante do Senhor. Aí eu adorei essa frase que ele falou assim, a honestidade está no cerne da espiritualidade. Então, é fantástico isso, né, da gente ser honesto com o Senhor, falar, Senhor, abra seu coração. E aí a terceira coisa, orar com profunda fé em Jesus Cristo. E ele fala assim, acho extremamente importante deixarmos o Senhor saber qual é a nossa posição atual durante nossas orações. E aí ele contou uma experiência de quando ele tinha a idade dos estudantes, né, que ele falou que ele orou e ele falou para o Senhor que ele ia ser um discípulo do Senhor para o resto da vida. Olha que bonito que ele falou, eu queria que o Senhor soubesse que eu não estaria questionando durante minha vida, ou até nos próximos anos, se o seguiria ou não. Eu estava com ele durante esta vida e para sempre. Eu não tinha dúvidas e nem voltaria atrás, ele podia contar comigo. Ele decidiu antes, né? Então, quando a gente se abre assim, né, com o Senhor, com honestidade, que o Senhor sabe que está contando, essa é a oração
que o Senhor quer ouvir, né? Essa é o Senhor que a gente está buscando, precisa dessa nutrição espiritual. A gente só tem que entender que a gente nasce para nós diminuirmos e o Senhor crescer em nós. Se a gente consegue isso, a gente está indo no caminho certo. Verdade, que legal. Agora tem um monte de gente que cresce, fica cheio de si, andando por aí, e aí por isso que esse mundo está do jeito que está. É verdade. Um monte de gente cheia de si. E em vez de diminuir e o Senhor crescer. É verdade. O Elder Maxwell, ele tem um conceito que ele ensinou há um tempo atrás, eu não sei exatamente qual é a fonte, mas estava o Taylor e Tyler compartilharam no vídeo deles há 3 anos atrás, que ele falou, concernente a essas coisas de tempo, né, ele disse, às vezes a gente tem muita facilidade de falar, Senhor, faça-se a sua vontade, quando na verdade a gente deveria falar, Senhor, que seu tempo seja... Que seja no seu tempo, né? Então, assim, às vezes a gente tem que também mudar isso na nossa cabeça, ao invés de só falar, seja feita a sua vontade, né, o que for para ser será, não, é que seja feito no seu tempo. Para você também, na sua cabeça, na sua inteligência, poder entesourar isso de falar, não, agora eu tenho que esperar. Agora eu tenho que esperar isso acontecer, ou então... Se isso for bom para você também, né? Exatamente. E eu queria complementar que você tinha falado, Lelê, da questão dele não ter visto Jesus Cristo, mas ele tinha essa fé, que a Carol comentou, né, também no discurso. E aí no 8 ele fala, né, o Senhor responde a ele, por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. Por isso que ele perdoou ele, né, por isso que os pecados dele estavam perdoados, porque ele tinha essa fé em Jesus Cristo. E no 9, achei legal que ele fala assim, comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos, os nefitas, portanto implorei a Deus por eles com toda a minha alma. Olha como as coisas são, né, ele já sentiu ali que ele tinha sido perdoado, e logo em seguida ele estava pronto para orar por outras pessoas e lutar por outras pessoas, né, o Senhor fala a Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então é isso, né? Esse é o sentimento de que esse é o caminho que ele estava, era real, uma mudança real. A mudança real é na ação, né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Ele fez, mas ele vai continuar fazendo, né? Esse bem-estar, né? Pelos irmãos dele. Ele vai adiante, né? No 9 ele fala para os nefitas, mas no 11 daí ele, agora eu vou começar a rogar pelos meus irmãos, os lamanitas. Então ele continua até pelos inimigos. Porque o coração dele mudou e ele experimentou por amor de Cristo. Exatamente. Aqui no 15, eu só queria trazer pro 15, que eu amo esse versículo, que fala assim, portanto, sabendo eu que o Senhor Deus podia conservar nossos registros, a ele clamei continuamente, porque me dissera, tudo quanto pedires com fé, acreditando que receberás em nome de Cristo, tu receberás. Fiquei pensando na minha bênção patriarcal, né, que nós tiramos, que é isso, o Senhor fala isso pra mim, né, que eu tenho que pedir com fé, que eu tenho que separar o tempo, eu tenho que realmente me esforçar, eu tenho que pedir com o coração aberto, né. E no 15, Laís, ele falou desse conservar o registro, porque no 14... ele fala o seguinte, pois até agora nossos esforços para levá-los de volta à verdadeira fé têm sido em vãos, porque ele estava tentando, né, e não estava conseguindo. E às vezes era o que a gente estava falando, né, em relação aos filhos que a gente falou no começo. Mas aí ele fala, né, que no caso aqui dos lamanitas, eles juraram a sua ira e que se fosse possível eles destruiriam os nossos registros juntamente conosco e também todas as tradições de nossos pais. E eu gostei da observação do David Ridges nesse livro, né, sobre isso, e eu achei fantástico, eu acho que a gente tinha que falar sobre isso, porque ele fala assim, que isso é uma tática que ditadores, né, perversos, pessoas malignas, eles tentam destruir registros históricos, e aí fala o seguinte, olha essa frase, achei fantástica, ele fala, é a maneira de Satanás destruir bons laços com gerações passadas. Uau. Olha que impactante isso que Satanás faz para destruir nosso laço com a geração passada. A gente precisa deles. Com os nossos pais. Com os nossos pais, porque somos todos uma família, né, no final. É só você lembrar que as escrituras falam que nós, sem os nossos, não seremos salvos. E ele quer que nenhum de nós seja salvo. Então ele vai cortando todos os laços que ele puder das gerações.
Isso eu achei muito importante. Não, e a gente vê isso hoje em dia acontecendo. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, tem muitas notícias, né? De tipo, eles estão querendo destruir estátua, estão mudando os livros de história para mudar um pouco aqui e ali. Então, por mais que eles tenham boa intenção, porque realmente algumas coisas do nosso passado, como humanidade, machucam muito. Eu não sei o que é viver na pele de uma pessoa negra e saber que os seus antepassados foram tratados, massacrados do jeito que eles foram, né? Mas isso eu acredito que não dá o direito da gente simplesmente apagar, né? E esquecer da história. A gente precisa saber disso para que o quê? Para que não ocorra de novo. Porque tudo aqui que a gente está lendo no livro de Mórmon já aconteceu. E há o perigo de acontecer de novo. Tem muita coisa acontecendo. Tá tudo... Tem acontecido. Se todo mundo lesse livro de Mórmon, talvez a humanidade seria bem diferente, né? Exatamente. Eu fui no sábado passado, eu participei acompanhei um selamento de família viva, né? Então, normalmente a gente pode participar de um selamento fazendo para os nossos antepassados, né? E o que é o selamento? É quando a gente sela uma pessoa a outra e as suas famílias, né? As famílias abaixo deles, a gente começa a selar filhos aos pais né, casados, que eram casados e nunca conheceram o evangelho. Eles têm a opção, quando mortos, de escolher lá no mundo espiritual se eles vão aceitar o evangelho ou não. E selados pela eternidade. E serem selados pela eternidade, exatamente. E aí, no caso, essa família, eles têm 5 filhos, e eles não eram muito firmes na igreja, e hoje são, e eles puderam se selar, né, todos eles. Foi muito lindo, muito lindo. E eu achei muito legal que o selador, a pessoa que faz a ordenança, primeiro ele faz com o esposo e com a esposa, e depois ele chama os filhos, né? Então, primeiro sela os pais, depois os filhos. Ele falou assim, que se todos soubessem o que estava acontecendo naquela sala, naquele momento, os aviões parariam de funcionar, os carros parariam de funcionar, todos prestariam atenção naquele momento. Todos iriam querer saber que aquela ordenança estava sendo feita. E aí, mais tarde, ele trouxe as crianças e falou a mesma coisa. E, novamente, meu espírito se encheu de regozijo, assim, né, com o Senhor. E aí ele trouxe as crianças para frente do espelho, tem um espelho na frente e um espelho atrás nessa sala. A gente pode até colocar uma foto aqui para vocês verem. Mas aí ele colocou as crianças e falou, olha, nesse espelho aqui, você está vendo que ele está refletindo ali, você consegue ver toda a sua família que vai vir depois de vocês. Então, todos os seus filhos, netos e por aí vai. E nessa outra aqui, nesse espelho atrás de vocês, todos os que vieram antes de vocês, seus avós, tataravós, bisavós. E vocês são o elo de tudo isso. O que a gente fez hoje conectou o seu passado para o seu futuro. Nossa, que lindo, porque eu sempre imaginava esse negócio do espelho de só, vamos viver para a eternidade, não tem fim. Mas essa comparação nossa, muda completamente. E por isso que Satanás quer destruir, né? Ele não quer que ninguém alcance. E é o que está nas escrituras, né? Que os filhos se tornarão contra os pais. Exato. E acontece hoje em dia, né? As pessoas querendo emancipação mais cedo, querendo quebrar as conexões mesmo na lei, para conseguir viver sozinho. Cada vez mais individual. Exatamente. Às vezes, né, a gente não generaliza nada. Tem famílias que às vezes realmente o filho precisa ser emancipado. Às vezes os pais são dependentes químicos, coisas assim. E o Senhor sabe cada caso, cada coração, né? Então, mas Satanás tem trabalhado arduamente para destruir as famílias e destruir o nosso conhecimento com os nossos antepassados e os convênios, né, que é o que a gente vai levar dessa vida, são 3 coisas. Acredito que foi o Elder Holland que falou, né, que a primeira coisa é o nosso caráter, os nossos convênios, né, segundo os nossos convênios, e terceiro, conhecimento. O nosso conhecimento, isso aí. Nossa. Então é bom a gente lembrar dessas coisas, porque vai acontecer o nosso momento, né, Vânia? Como você teve essa experiência, e você viu bem de perto esse momento, né? E pra gente,
Hoje eu penso, né, quando a gente encontrar com o nosso Senhor, né, o que a gente trouxe daqui, o que mais importa é isso, são os nossos convênios, né, que engloba a nossa família, o nosso caráter, quem nós somos, e o que a gente aprendeu aqui. Então, a gente precisa investir esse tempo. Você quer falar alguma coisa sobre... Conta um pouquinho mais sobre por que você criou o seu canal. Acho que a gente pode aprender um pouquinho mais sobre você. Acho que conta a experiência, né, direto. O que aconteceu exatamente eu estava numa festa junina que eu e meu marido havíamos organizados para a comunidade brasileira, e todas as alas brasileiras da época, né, há 9 anos atrás, estavam presentes. Aqui em Utah. Aqui, E eu estava dançando a quadrilha. No final da dança eu comecei a sentir uma coisa terrível, que eu só consigo descrever para tentar ajudar as pessoas a saberem o que eu senti, dizendo que parecia que tinha uma faca quente sendo enfiada na minha cabeça e torcida. Nossa! Uma dor insuportável que me fez vomitar. Nossa. E aí eu caí. Eu só acordei depois de muitos dias depois. Aí eles correram, chamaram a ambulância, me levaram pro pronto-socorro. Foi detectado através de um MRI que eu tinha tido um derrame cerebral, que 2 vezes tinham estourado e que meu cérebro estava todo banhado de sangue. E aí o médico disse que eu seria encaminhada para a cirurgia. E aí estava todo mundo lá no hospital, vestido a caráter, né? Tipo, festa junina, o povo do hospital. Isso segundo o que me contaram, né? Porque eu estava apagada, dizendo que... O povo falou assim, quem são esses aí? De onde vieram, né? E aí eu fui levada para essa cirurgia, o médico disse que demoraria horas, mas o que não deixou eles muito felizes, o meu marido, o bispo, os amigos, as pessoas que ficaram ali com ele para dar apoio para ele, minhas 2 filhas, né, uma de 8, outra de 14, o filho mais velho estava na missão. Foi que o médico voltou logo, e quando ele voltou, o meu bispo falou para o meu marido, isso não é bom. Meu marido falou, por quê, né? Falou assim, porque ele falou que a cirurgia duraria horas, será que ele vai dizer que ela morreu, né? E aí ele chegou e ele falou, olha, a cirurgia não demorou muito porque nós abrimos o crânio dela e tá tudo tomado de sangue, não tem nada que a ciência ou a gente possa fazer, e ela vai morrer em 1, 2 horas, no máximo. A gente fechou mais ou menos e vamos deixar ela aqui nessa sala, entubada com as máquinas, para que você possa trazer os filhos para se despedir dela e as pessoas que quiserem. Foi isso que eles disseram. E aí o meu marido, nesse momento, pediu para o médico se poderia me dar uma bênção de saúde. Só que como a gente estava aqui nos Estados Unidos há 1 ano só, meu marido não era muito fluente no inglês. E aí quem estava traduzindo tudo era o nosso bispo que estava com ele. E aí ele falou para o bispo, você pode pedir para ele se eu tenho autorização de dar uma bênção nela? E o bispo perguntou para o médico. E aí a resposta do médico foi, não, vocês não estão entendendo. Não tem nada que possa ser feito, ela está morrendo, a gente vai manter ela nessa sala para vocês se despedirem, mas ela está morrendo. E aí o bispo traduziu para o meu marido. Meu marido pela 2ª vez falou assim, não, mas fala para ele que eu quero dar uma bênção nela. E o bispo falou para ele. E aí o médico disse, a sua esposa tem 0% de chance de sobreviver. Você está entendendo? O médico tentando explicar para o meu marido isso em inglês. E aí o meu marido, pela 3ª vez, falou assim, mas eu gostaria de dar uma bênção na minha esposa. E o bispo traduziu de novo. E aí a resposta do médico, isso quem me contou depois foi o meu bispo. Ele disse que o médico disse para ele, traduz para ele o que eu vou falar. Diga para ele que se houver qualquer coisa que mude o quadro da esposa dele, que vai ser um milagre, que ele tem um Deus muito poderoso, porque não tem nada que possa mudar ou reverter o que está acontecendo com a sua esposa. Ela está morrendo. E aí eles foram para lá e deram a bênção. E aí eles me colocaram numa sala e aí foi dito que trouxesse as pessoas que quisessem se despedir de mim. Então eles começaram a ligar para todo mundo da ala. Meu marido saiu para pegar as meninas que tinham sido levadas da festa para outro lugar para se despedir de mim. E o que aconteceu foi que eu fiquei ali a noite toda. Na manhã seguinte, meu marido lá, o bispo lá, outras pessoas lá.
Eles disseram, e aí? Ela não vai morrer? Vocês disseram que ela ia morrer. Ela está em coma, mas a qualquer momento ela pode morrer. Mas era um coma induzido? Não, era um coma. Você já estava mesmo? Eu estava em coma, E aí, o que aconteceu foi que eu permaneci em coma, e aí o meu bispo me conta, né, isso depois de muitos meses, eu vi cada relato de cada um, foi uma das coisas mais especiais que eu recebi, foi um tesouro para mim. Ouvi cada um deles, mestre familiar, presidente da Sociedade de Socorro, amigas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela era regente, ela estava organizando meu funeral, escolhendo os hinos que iam ser cantados e tocados, porque ela era a regente e a pianista. E ela, então, todas essas pessoas estão no canal dando seus testemunhos de como eles viveram isso. Então, por que eu pus o canal? Essa foi sua pergunta, né? Porque as pessoas precisam saber que Jesus Cristo continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia quando ele estava aqui na Terra. Eu não posso mais assistir ou ler Lázaro, a menina, filha de Jairo, sem me emocionar, porque eu sou uma dessas pessoas. E você? Jesus Cristo me trouxe de volta da morte. E você teve alguma experiência durante esse coma? Sim. Eu estive em coma por 4 dias, né? E quando eu acordei do coma, a primeira pessoa que eu vi foi o meu marido com a minha filhinha de 8 anos. E a minha amiga e um enfermeiro. Minha melhor amiga na época. A minha amiga querida, Rose. E isso assim, os médicos não fizeram nada, eles só tinham... Eles só tinham fechado por fora. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Tanto é que quando eu acordei do coma, eu tive que ir para uma nova cirurgia para eles fecharem tudo corretamente. E botaram um dreno para tirar o sangue que estava lá. Então foram 44 dias no hospital, uma semana na UTI, e um monte de coisa. E aí, quando eu abri os olhos, que eu os vi, eu comecei a falar com eles em inglês. E eu comecei a falar o que eu tinha visto. Porque eu tinha acabado de acordar e aquelas coisas estavam na minha mente como se eu tivesse acabado de viver. Foram memórias que acordaram junto comigo. Só que o mais interessante da história, e que todo mundo tira sarro, é que eu não conseguia entender nem falar português. Meus amigos da BYU que vinham me visitar depois do hospital falaram, olha o que a BYU fez com você. Você esqueceu o seu idioma nativo. Eu levei quase um mês para conseguir falar de novo. Eu entendi de novo mais rápido, eu entendi o português e falar foi mais demorado. E eu tive um sotaque horrível por 1 ano e meio, 2. E o que eles explicaram desse fenômeno? O cirurgião falou assim, olha, isso é uma coisa que acontece muito, eu já operei uma pessoa com um caso semelhante ao seu, que ele era músico, e ele ficou 3 meses sem conseguir tocar uma nota, porque ele não acreditava que ele tocava nada, porque ele não sabia. Então o cérebro tem muitos mistérios que a gente não consegue entender o que acontece. Então eu esqueci o português, aí eu brinco com meu marido. É porque eu vi o Salvador e ele falou comigo em inglês, eu acho. Mas... E como essa experiência afetou toda a sua família, o seu testemunho? Você já falou, né, que você se sente como uma dessas pessoas? Olha, a minha mãe, meu marido, as pessoas que me conhecem há muito tempo, elas brincam dizendo, aquela Vânia, ela morreu mesmo. Porque a única coisa que você tem dela é a alegria, que eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Alto astral. Né? Alto astral, isso. Mas eles falam que eu pareço outra pessoa, né? Porque o que acontece, gente, é que eu acho que quase morrer, todo mundo deveria passar por isso. Mas quando eu vejo algumas pessoas com determinadas atitudes, determinado comportamento, determinada maneira de ver a vida, prioridade, maneira de ver a vida, maneira de encarar as coisas, eu falo assim, precisava quase morrer. Porque a gente se transforma. Por quê? Porque a sua perspectiva muda, as suas prioridades mudam, a sua vida inteira muda. Quando, por exemplo, eu estava em casa, há 1 semana, a minha filha de 8 anos começou a discutir com a de 14, aquelas coisas básicas que elas tinham da idade. Eu comecei a rir.
As meninas olharam para mim assustada. Falaram, nossa, acho que a mamãe ficou louca, né? Eu comecei a rir, porque mamãe, tá tudo bem, o que aconteceu? Você tá rindo? A gente tá aqui no maior problema. Eu falei assim, pode continuar discutindo, porque até disso eu sentiria falta. Pode continuar, eu tô adorando. Aí acabou todo mundo dando um monte de risada. E eu provavelmente iria ficar muito brava numa outra situação. Então a gente muda muito. Quando eu voltei a comer era uma coisa maravilhosa, um prazer, porque eu nunca fui tão ciente do meu corpo. Depois dessa experiência, sabe, de você sentir o peso do seu corpo, você se sentir em pé, sentir a sua coluna, sentir a sua cabeça, sabe, é outra vida, parece que você nasceu de novo, não sei explicar isso de outra forma, mas eu quero dizer para vocês que eu me vi fora do meu corpo. Foi a primeira memória que acordou comigo quando eu abri os olhos. E eu comecei a falar. Eu vi os médicos me operando. Eu vi o meu pai, eu vi Jesus Cristo. E eles pensaram, ela está delirando. E eu falava isso tudo em inglês. Nossa. E quando você sai do seu corpo, como é que eu vou explicar isso? Gente, eu já escrevi essas coisas milhares de vezes, eu já apaguei, escrevi de outra forma, porque é difícil você tentar passar. A primeira coisa que eu me lembro bem é que eu demorei para perceber que aquela pessoa na cama era eu. Porque parecia, eu não sei, eu me vejo no espelho eles sempre. Eles tinham raspado seu cabelo, Eles tinham raspado toda a minha cabeça. E parecia que eu estava me vendo em 3D. Eu me vejo sempre no espelho, eu nunca me vi em 3D, gente. Então, eu não sei, é isso que eu estou tentando dizer para eu reconhecer que aquela era eu. Nossa. Entendeu? Então, assim, demorou para perceber, né, que aquela ali era eu. Mas a coisa que não saiu da minha mente nunca é que eu não estava sentindo nada de ruim. Então, o que eu quero dizer e que eu conto no meu canal é que morrer não é nada de ruim. Eu me sentia totalmente bem, em paz. Eu me sentia viva, eu me sentia em paz, mas eu não me sentia que eu estava flutuando, como esses filmes de Hollywood. Eu não sentia nada dessas coisas que a gente vê nos filmes, sabe? Nossa, aquela ali sou eu? Será que eu morri? Eu não estava preocupada com isso. Eu estava em paz. Eu não sentia que eu estava andando, não sentia que eu estava em pé, não sentia que eu estava flutuando. Na verdade, eu acho que a melhor descrição para isso é dizer que eu me sentia como somente uma consciência viva. Eu não tinha peso, eu não tinha sentimento disso aqui que eu estou sentindo agora. Não sei se eu consigo explicar isso. Não, faz sentido. Entendeu? E aí, quando você volta para essa carcaça, que agora eu chamo isso de carcaça, porque é uma coisa muito pesada de se levar. Mas eu sou muito grata a ela, porque é ela que vai me ajudar. Eu sou eternamente grata. Eu cuido do meu corpo de uma maneira, eu me amo de uma maneira que eu nunca amei e cuidei. Porque agora eu tenho consciência de que é isso aqui que vai me ajudar a ser aquilo lá que eu sei que eu posso ser. Então, morrer é uma coisa que as pessoas estão completamente enganadas. E por isso que eu acho que o evangelho é tão maravilhoso, né? Por causa da ressurreição. Porque quando o corpo unir com o nosso espírito, né? No futuro, que todos nós vamos ressuscitar, vai ser uma matéria perfeita. Sem dor, sem sentimentos ruins, sem peso, sem... Nossa! E é real, né, mas se você tiver uma vida justa. Eu sei, Que você tem. Eu tô falando a pessoa. Porque você nunca sentiria isso. Se eu tivesse feito coisas ruins, eu também acredito nisso. É porque assim, não que eu seja uma pessoa perfeita, gente, pelo amor de qualquer coisa. Eu tenho esse testemunho, eu não passei por nada disso, mas eu tenho esse testemunho. E isso que você tá sentindo, eu fico pensando que é um presente do Senhor mesmo, né? E a sua atitude positiva de você saber que você precisa do seu corpo. Eu preciso. E que não era o momento de você voltar naquela hora. Que você precisa dele ainda para terminar algumas coisas aqui nessa Aliás, outra memória que acordou comigo foi eu estar de volta nesse corpo
eu tinha consciência que eu estava de volta nele e eu estava me sentindo como se eu estivesse morrendo. Foi a pior coisa que eu senti dessa experiência. Foi esse o momento mais terrível da minha experiência. Eu sentia, eu não sei nem explicar, eu sentia que eu estava morrendo. Eu sentia... Você voltou a sentir a dor. Eu tinha consciência que eu estava de volta no meu corpo e ninguém me falou nada, mas eu tinha consciência que eu estava de volta no meu corpo, num quarto de hospital, e eu pensei imediatamente, eu tô morrendo sozinha num quarto de hospital. E eu comecei a orar. Porque eu falei assim, eu tô de volta ao meu corpo, eu tive essa consciência. E eu falei assim, eu tô morrendo. Porque se eu não tava no meu corpo, agora eu tô aqui, eu tô morrendo. Parecia que tinha alguma coisa entalada na minha garganta, parecia que eu não conseguia me mover, respirar, era terrível. E um mal-estar terrível, terrível, parecia que eu tava morrendo. E eu comecei a orar. Eu comecei a falar, Senhor, eu tô morrendo sozinha no quarto do hospital, o Senhor tem que me ajudar. E foi nessa hora que eu tive a experiência mais sagrada da minha vida. E é por causa dela que eu vivo. E eu quero dizer para vocês que eu passaria por isso tudo de novo só para viver esses segundos, minutos, horas, eu não sei. Tempo é uma coisa tão ilusória para mim, depois de tudo isso. Porque eu não sei quanto tempo eu estive com o Salvador. Mas eu estive com o Salvador. Ele estava lá do meu lado. Ele segurou minha mão esquerda. E ele me falou algumas coisas que no começo parecia para mim uma coisa absurda. Só que eu não identifiquei que ele era o Salvador. Quando eu senti uma presença poderosa do meu lado, eu pensei que o Senhor tinha me mandado um anjo. Eu falei, ou esse anjo veio me buscar, ou ele veio me ajudar. E ele olhou para mim e ele não falou com a boca, ele falou dentro da minha mente, com os olhos dele. Ele falou para mim, estamos muito felizes com seu missionário. E eu, na mesma hora, eu tive certeza que ele estava se referindo ao Jonathan, meu filho que estava na Guatemala, há 1 ano. E eu pensei, por que ele está falando isso, sendo que eu estou aqui morrendo? E aí ele disse outra coisa. Ele disse, você tem um marido que tem muita fé, por causa disso ele vai ver alguns milagres na vida dele. E ele brinca com isso até hoje, porque ele fala assim, eu só vi um, eu estou esperando os outros. Meu amor, minha vida. Eu digo para ele que eu acordei muito mais apaixonada por ele do que antes. E depois disso, ele segurou a minha mão esquerda e ele me disse por 3 vezes, vai ficar tudo bem. E conforme ele falava isso, eu comecei a sentir sair dele alguma coisa que emanava para mim. Como se fosse algo físico mesmo, me envolvendo, gostoso, tirando de mim tudo que eu estava sentindo de ruim. Tudo que eu estava sentindo de ruim. E eu não sei como eu identifiquei que aquilo que eu estava sentindo, saindo dele para mim, era o amor dele por mim que estava me curando. Parecia que eu sabia que era o amor que ele sentia por mim que estava me envolvendo, me curando. E nessa hora eu pensei, esse aqui não é um anjo, isso aqui é o meu Salvador. E agora eu entendo porque que ele morreu por nós. Por causa disso que eu estou sentindo. Esse amor aqui que ele tem é que fez ele ter coragem de fazer tudo que ele fez. Só que, meninas, eu sou mãe e eu sou avó. Mas nenhum amor nessa terra que se compara com o que eu senti e conheci. Sabe que depois eu fiquei no hospital lá, quase 40 dias, eu ficava assim, como é que eu vou aprender a amar desse jeito? Como é que eu vou conseguir amar desse jeito? Eu não consigo, eu não sei. Porque é uma coisa que a gente não conhece nessa terra. A gente não conhece. Nossa, muito lindo. Eu tô... Obrigada, Vânia. Obrigada por vocês me darem essa oportunidade, porque isso se tornou a minha missão de vida. Eu tenho usado de todos os meios e canais para poder falar isso para o mundo. Porque como eu já contei para vocês, quando o Senhor me falar o que é que você fez, eu quero dizer para Ele, eu fiz o meu máximo, Senhor. Eu não me importo que as pessoas me ridicularizem, que falem que eu estava só. Eu tive um irmão que falou isso. Você estava sob... o seu cérebro estava delirando e isso tudo foi imaginação da sua cabeça. Eu falei assim para ele assim, isso ninguém vai tirar de mim. E se eu
imaginei tudo isso, como é que você explica o que nem os médicos explicam? Eu ter voltado de um quadro. E o sentimento que você teve, né? Tem um documentário que a gente assistiu, é um documentário que saiu até no cinema aqui em Utah. Sim, After Death. After Death. Depois da morte. Sim. E ele não é da igreja e tal, mas você vê os relatos das pessoas. Tem muita similaridade comigo, eu percebi. Sim. Falei, nossa, gente. E tem das pessoas boas e ruins, né? Exatamente isso. De acordo com a sua vida, como você vai ser recebida lá. E esse professor, ele pegou esses relatos de uma universidade, né? E ele não é da igreja, mas muitas coisas. E todas essas pessoas falam desse amor. Então, quando você falou do amor, eu falei, nossa, mais um testemunho sobre isso. E todas elas têm saudades de sentir. E falam exatamente isso, né? Dessa experiência. Eu viveria tudo de novo. E olha que foi muita dor. Ô, Vani, como que você fez pra não entrar em depressão? Eu entrei. Eu fiquei muito deprimida. Porque eu pensava assim, eu tô aqui agora, então peraí, eu tenho que entender o que o Senhor tá querendo de mim. Mas eu queria estar com o Salvador. Eu não pensava em mais nada naquele hospital. Eu só ficava naquele hospital chorando, pensando, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá com ele, sentindo aquilo. Sim. Porque parecia que aquilo era mais do que o ar para mim. Aquilo era mais importante que o ar. Parecia que se ele fosse embora, eu não iria sobreviver. E aí, eu estava de volta, sem poder sentir isso. Foi muito difícil. Solitário. Foi muito difícil. Eu posso te garantir que o que me ajudou a sair disso foi meu marido e meus filhos, a família. Eu me apeguei a eles. Eu me apeguei demais a esse fato de que o Senhor tinha me permanecido nessa terra para eu amá-los do jeito que eu tinha aprendido, para eu ensiná-los e para eu viver por eles. Então, eu me apeguei a eles e eles me ajudaram muito durante todo esse processo de recuperação. Eles me amaram, me cuidaram, me ajudaram. Então, isso me ajudou a vencer essa coisa. Foi a minha família. E hoje você tem essa perspectiva, né, de ter sido uma bênção, né? Com certeza. E eu fiquei pensando aqui, quantos de nós, às vezes a gente não vai ser presenteado com uma experiência dessa nessa vida, mas esse amor está disponível pra gente. Com certeza. Pra gente poder sentir, né? E a gente precisa buscar as experiências, a gente precisa buscar igual Enos se reclusou para talvez sentir um pouco desse amor. E a gente pode sentir no tempo, na ordenança de alguém. Né? Quando a gente vê uma ordenança, imagina, uma família de 5 filhos, que amor que você não sente, né? Quando a gente teve episódio com a Mari, eu senti o amor do Senhor por ela, sabe? A gente pode sentir esse amor uns pelos outros, né? A gente precisa emanar desse amor, igual você falou, né? Quando o Senhor emana mais que a gente. Exato. Eu tive uma experiência que eu fui no Dollar Tree e era num sábado e eu perguntei pra mocinha, o Dollar Tree é uma lojinha aqui, né, o real lá, R$1,99 lá do Brasil. E aí eu falei, oi, tudo bem? Eu tava super animada, né, pegando um balãozinho lá que eu ia comprar. E ela falou, como você pode ver, hoje é um sábado, eu tô aqui trabalhando. Mas ela tava assim, tão infeliz. Poxa, ela podia estar num hospital com câncer. E ela tava trabalhando, tinha um trabalho. E eu fiquei assim, eu pensei exatamente isso, Vânia, só que eu não sabia como falar isso pra ela. Quase que ela falou, tô levando um balãozinho pra alguém que tá lá no hospital. Que gostaria de estar aqui trabalhando. Então, assim, é muito complicado, né? Eu lembro quando a minha mãe tava com câncer, tinha uma conhecida nossa depressiva e ela falava, eu já pedi pro senhor me levar e dar o que eu preciso, né, deixar sua mãe me leva, porque eu não quero mais viver e coisas assim. Mas então, é que a doença emocional é exatamente igual a um câncer. Só que a gente não, só que ela não debilita tanto quanto... E aí e é normal, a gente tende a achar que realmente é pior, não é tão ruim quanto, mas talvez é pior porque a pessoa vai viver muitos anos com aquilo, né?
Por isso que eu acho que é o que ele falou da gente se amar, né? Da gente se tratar, se buscar. Exatamente. E pegar essa perspectiva tão positiva da Vânia, né? Maravilhosa. Nossa, E eu tô admirada. ajudar-se através das pessoas que se importam com você, porque foi o meu marido, meus filhos, as pessoas que me amavam, que me deram força para eu sair disso e falar assim, vou viver por eles agora. É por eles que eu tô vivendo. Estou vivendo para mim, para eles e para todos aqueles que quiserem a minha ajuda. Eu li em algum dos livros, ele falando assim que esses milagres que Jesus Cristo fez, que são milagres físicos, né? Que no seu caso foi um milagre físico também. A gente deve vê-los, ouvir esses relatos e pensar nos milagres espirituais. Que é por isso que Jesus Cristo faz milagres físicos. Para a gente pensar nos milagres espirituais. Porque no final das contas... Eu passei por um milagre espiritual também. Porque mudou, tudo é espiritual. As pessoas acham que foi só a minha saúde física que o Salvador restaurou. Não, ele me transformou. E isso é o mais importante. É isso né? que é o mais importante. Isso é o mais importante do que o nosso corpo físico. É a transformação espiritual. E é através da expiação. É através do sacrifício que ele fez, do amor que ele tem pra gente. E muitas pessoas não vão viver um milagre, né? Muitas pessoas vão perder os seus familiares, os seus entes queridos. E mesmo assim, a gente precisa buscar esse milagre, essa cura espiritual, esse entendimento, a compreensão, continuando a ter fé. Eu tive uma amiga que depois de mim, ela teve exatamente o mesmo quadro. Ela era 12, 15 anos mais nova que eu, filhos pequenos, e ela não voltou. E isso acabou comigo, eu me sentia culpada. Porque eu achava, por que eu, Senhor? Sou mais velha, meus filhos maiores, ela tem crianças pequenas, ela é muito mais jovem que eu. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei um pouco revoltada. E eu tive que buscar o Senhor. Então era no templo, 3 vezes por semana, fazer um jejum, oração, para o Senhor me ensinar o que estava acontecendo. E eu acabei entendendo pelo Espírito do Senhor que a gente tem que confiar no Pai Celestial. Que Ele sabe por que ela não e por que eu sim. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho que confiar. Eu fiquei pensando muito nisso também, de a gente tem que continuar a ter fé mesmo quando não nos curamos, mesmo quando não presenciamos um milagre. E quando não é com a gente, é com os outros. Né? A gente tem que continuar a ter essa fé. E assim, com todo o estudo de hoje, de Enos até Palavras de Mormon, a gente pega vários livros aqui no meio, né? Tem Jaron, Omni, e assim, basicamente, eles só estão passando o registro para frente, né? Mas é legal que em Omni, ele faz um convite no 25, 26. Eu vou ler aqui rapidinho, para a gente poder entesourar essa parte. E aconteceu que comecei a envelhecer, e não tendo descendentes, e sabendo ser o rei Benjamim, um homem justo diante do Senhor, entregar-lhe-ei, portanto, estas placas, exortando todos os homens a virem a Deus, o Santo de Israel, e a acreditarem em profecias e em revelações, e no ministério de anjos, e no dom de línguas, e no dom de interpretação de línguas, e em todas as coisas que são boas. Pois nada há que seja bom que não venha do Senhor, e o que é mal vem do diabo. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma, como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. Promessas maravilhosas. Promessas maravilhosas. E depois, em Palavras de Mormon, a gente aprende, então, que Mormon só tá... Ele explica, né, sobre... só faz uma ponte. Exatamente, a ponte. Mas eu queria terminar com esse versículo que a gente leu. Que não precisamos ter milagres acontecendo na nossa vida se a gente acreditar em Deus, no Santo de Israel, acreditar que Jesus Cristo está aqui para nós, Ele vai operar o milagre na nossa vida. A gente não precisa ver, a gente vai presenciar.
Assim como você acreditava em Jesus Cristo, acredita em Cristo, ele operou um milagre em você. E assim como eu acredito em Cristo, ele pode operar um milagre na minha vida também. Letícia, milagre não é só quase voltar da morte. Eu vejo milagres diários na minha vida. Eu vejo que um jovem, uma jovem que guarda a lei da castidade, abre mão de tudo da vida dele para servir o Senhor, é um milagre. Eu vejo que num mundo em que está todo mundo se divorciando, um casal que está casado há 30, 40 anos, é um milagre. Tem muitos milagres que a gente não está percebendo. Porque são milagres, gente. Os milagres, eu ia falar exatamente isso. Os milagres são diários. Exato. A gente pode ver pequenos milagres, né? A gente é protegido de um ponto até o outro, né? A gente quase rodopiou o carro da outra vez. Chegamos vivas, então os milagres estão em todos os lugares. Gratos por todos eles, né? E o maior milagre é realmente a gente vive num mundo carnal, que é de Satanás. Exato. Satanás comanda esse mundo, ele tem poder sobre o mundo. Tem um homem natural aqui. E o milagre é a gente sobrepujar e ter ainda vontade de querer seguir Cristo. Exato. De querer mudar. Esse é o milagre. Só do fato de você estar indo na igreja um dia é um milagre. O fato de hoje você acordou e fez uma oração, querer fazer oração, isso é um milagre. Porque a gente está num mundo que é completamente, tá tudo aqui nesse mundo, tá fazendo com que a gente não faça essas coisas. Né? Então fica esse convite para vocês. Sim, vinde a Ele e ofertar-lhe toda a vossa alma, como dádiva, e continuar em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como vive o Senhor, sereis salvos. Obrigada, Vânia. Obrigada a vocês por estarem ouvindo a gente. Muito obrigada. E ficamos por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.